pessoal, o podcast da Óbvia Contabilidade Digital está começando e hoje com uma menina muito, muito especial. Olha, eu vou fazer um paralelo da cidade onde ela nasceu com ela, beleza? A arquitetura de Ouro Preto, que é a cidade onde a nossa convidada nasceu, tem uma beleza plástica, tem uma beleza arquitetônica, e essa minha convidada, o que ela faz traz uma beleza plástica e ela tem uma beleza interior e exterior que vocês vão conhecer. É muito linda. Ela tem uma história muito forte, como a cidade de Ouro Preto, que tem tradições, tem histórias lindas que são contadas em livros. A nossa convidada, tão jovem, já tem uma história maravilhosa para contar para todos nós. E a questão da altura das ladeiras. Lá tem muito morro, né? Ouro Preto, as pessoas falam assim, a cidade é linda, mas tem muito morro, é muito alto. Inclusive, são muito altos os morros lá em Ouro Preto. E minha convidada salta muito alto. Na minha frente, Alice Gomes, medalhista de ouro, de prata, do Minas. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Boa noite, obrigada, eu que agradeço de estar aqui, para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, da história da ginástica, de trampolim, né, que é pouco conhecida, mas é tão linda quanto todas as outras, então eu que agradeço. Quando falou que ia vir um medalhista de ouro aqui, de PAN, de mundial, enfim, eu fiquei muito nervoso, sabe? Porque os medalhistas que eu conhecia, era medalhista lá da minha rua, que era cuspe à distância, briga de rua, pedrada, na escola, quando tinha algum futebol, alguma coisa, na minha frente, uma medalhista desse jeito me deixa muito feliz e ao mesmo tempo nervoso, porque é muito legal você ter uma pessoa com uma história assim, enfim, com uma luta igual a sua. Mas eu começo esse bate-papo nosso te perguntando como é que começa tudo? Porque, geralmente, quando menino joga bola, o pai que deu uma bola, ou aquele que mexe com automobilismo, o pai dá um carrinho de rolimã e ele começa a descer a ladeira, enfim. Como é que você começa essa história com a ginástica? Bom, eu comecei a ginástica em 2008, através de um projeto social chamado Instituto Trampolim. Na época, se eu não me engano, era Bolsa Atleta, Bolsa Esporte, porque era um projeto, assim, muito carente. E eu comecei a ginástica conheci através da ginástica artística, né? Que é a ginástica mais conhecida por sua história, por tempo mesmo, em ascensão aqui no Brasil, né? E também no mundo todo. Então, eu comecei a ginástica lá nesse projeto com o professor Estácio. O professor Estácio era um pai para mim, assim, ele realmente me acolheu. A minha avó, ela mora num bairro em Ouro Preto que se chama Caminho da Fábrica, e nesse bairro eles surgiram com esse projeto, e era um projeto social para crianças carentes, e a minha família, claro, a gente não passava necessidades, mas a gente não era aquela coisa, não tinha dinheiro, né? Então, assim, sempre desde nova, o meu sonho, que eu sempre ouvia dos meus pais, da minha avó e dos meus avós, né? Era conseguir trabalhar para poder dar um futuro melhor para minha família. E através do esporte, principalmente do futebol, a gente vê isso acontecer. Então, assim, eu comecei no esporte muito nova e aquilo ali para mim era uma brincadeira, né? Quando eu cheguei no ginásio, que eu vi o pessoal saltando alto, eu falei, nossa, caraca, eu também quero saltar alto desse jeito. E eu sempre fui uma menina muito espoleta, assim, desde nova. Tudo que era de graça, eu fazia. Perigoso, né? Eu adorava. Então, assim, fazia dança de rua, jogava vôlei, futebol, brincava, né? Claro, quando criança. Mas todo projeto social, geralmente a gente conhece, tem o CRAS, né? Que são os projetos dos municípios. E tudo que tinha, eu tava. Então, quando começou a ginástica de trampolim, que eu descobri, que eu vi, eu me apaixonei de cara. E eu falo que quem me escolheu foi a ginástica, né? Não foi eu que escolhi. Porque eu entrei num esporte muito diferente, pouco conhecido. E eu me apaixonei, assim, de cara. Eu queria, de qualquer forma, saltar alto. Eu lembro que antes, no início, o treino era terça e quinta. E aí eu inventei uma desculpa que terça e quinta eu não podia, porque eu queria praticar segunda, quarta e sexta para participar mais uma vez, né? Então, assim, eu gostei desde sempre. E desde que eu comecei, assim, eu me dei bem. Eu tinha
força, eu era ágil e eu gostava de saltar alto, eu não tinha medo. E o principal na ginástica de trampolim, eu acredito hoje, é não ter medo, né? Porque você tem que saltar muito alto e fazer exercícios muito altos e, assim, tem que manter ali no meio. São coisas muito detalhistas, né? São pequenas coisas que mudam tudo ali. Então, eu comecei com 8 anos no projeto Instituto Trampolim em Ouro Preto. Pô, legal demais. E sua família? Você tem irmãos? Tenho. Tenho uma irmã e 3 irmãos. Isso é uma família grande. Família grande. Eu tenho muitos primos, minha família é muito grande, porque, na verdade, a minha família mesmo começou no distrito de Águas Claras, que é um distrito de Mariana, pertinho ali de Ouro Preto. E os meus avós mudaram para Ouro Preto para conseguir uma vida melhor, enfim. Então, eu nasci em Ouro Preto, tenho 3 irmãos, como eu falei, uma irmã. E minha mãe mora em Cachoeira do Campo, meus avós ainda residem em Ouro Preto. E a minha família é muito grande, tenho muitos primos, muitos tios, tias, e todo mundo sempre me apoiou, assim, a continuar no esporte. Porque primeiro era uma coisa muito nova, né, que ninguém, assim, fazia. E eu tenho um irmão que ele tem 30 anos hoje e ele tem uma deficiência que se chama atrofia muscular espinhal. É o tipo 3 e ele não anda. Ele está numa cadeira de rodas e o corpo dele vai atrofiando. Então, ele jogava bola, ele fazia um esporte e ele sempre me levou para ginástica. E essa doença, como é uma doença degenerativa, ela começou a acontecer a partir dos 13 anos de idade dele. Então, nesse período em que ele não tinha a doença ainda se manifestada, não tinha manifestado ainda a doença no corpo, então ele me levava para ginástica. Então, depois que isso aconteceu, ele começou a me incentivar mais ainda para continuar na ginástica, porque, assim, ele não podia mais fazer o esporte, então me incentivou muito. Ocupasse aquele espaço que ele, né, que ele meio que deixou, com certeza. Então, você tem um familhão lá em Ouro Preto. Tem, muita gente. Você vai o Passo, aquele restaurante lá. Eu gostoso, gosto, né? Mas quando eu vou para Ouro Preto, prefiro a comida da minha avó, né? Com certeza, um franguinho com quiabo. Frango com quiabo, né? Essa comida mineira é imbatível, principalmente de vó, né? Com de certeza. Mãe, de vó. Eu também falo isso. A turma, quando eu tô fora, assim, eles me perguntam, né? Você vai muito em restaurante mineiro lá? Eu falo, não, eu vou na comida da minha mãe, porque lá eu sei que eu não erro. Mas então você começa isso tudo com 8 anos e pelo que deu para perceber, você tem uma base familiar muito legal, né? Que te dá estrutura, porque eu imagino... E com quantos anos você veio para cá, para Belo Horizonte? Então, aí eu continuei a ginástica de trampolim, eu entrei na ginástica em 2008, em 2009 eu já estava competindo. E o Minas sempre foi um clube, assim, muito grande, que todo mundo sempre visava vir para o Minas Tênis. E tem o Flamengo também, mas o que tem ginástica de trampolim, que era mais próximo à minha casa, né, era o Minas Tênis. Então, sempre foi um sonho, mas, assim, nunca, né, imaginei que um dia eu estaria no Minas. E em 2014, né, depois de várias competições, alguns títulos na base, como mineiro, brasileiro. Eu lembro que em 2010 foi o meu primeiro mundial. E nesse Mundial, eu fiquei em terceiro lugar, eu tinha 10 anos. Então, assim, quando eu fui para o Mundial, fiquei em terceiro, as pessoas, né, já viram e falaram, tem um talento, então vamos dar um suporte. E como eu falei, infelizmente, o projeto, o Instituto Trampolim, não tinha tanto apoio. Então, assim, eu lembro, a gente montava e desmontava os aparelhos, porque no ginásio tinha futebol, tinha outras coisas. Então, era bem difícil. E a gente não tinha aparelhagem correta para poder treinar. E em 2014 eu vi a necessidade de procurar assim um lugar para poder treinar, né, para poder evoluir, e me surgiu a oportunidade numa clínica que teve lá em Ouro Preto, com todos os atletas, assim, os maiores atletas do trampolim. A Camila, que hoje é minha parceira de sincronizado e de seleção, era uma atleta referência na época. E ela treinava no Tatiana Figueiredo, que era no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre quis, mas nunca tive a oportunidade. E em 2014, nessa clínica, o pessoal do Minas me viu, a minha chefe, desde então, a Edmara Colombo, me deu a oportunidade de vir para o Minas Tênis Clube e fazer um teste. E aí eu vim em
março, não me esqueço, 27 de março de 2014. E eu lembro porque meu aniversário é no dia 20. E para entrar na República do Minas, eu precisava fazer 15 anos. Então, do dia 20 ao dia 27 foram os dias mais longos da minha vida para poder consegui vir para o Minas, e aí eu vim, tive a oportunidade de ter moradia. O Minas tinha uma república que acolhia os atletas, era uma casa com mais ou menos 30 meninas, nossa, e cada uma tinha seu quarto. E eu lembro, nossa, era muito bom. Hoje em dia eu falo que mordomia a gente tinha. Mesmo, sim, porque chegava fruta todos os dias, pão, queijo, legal, era uma alimentação assim muito boa, além de que a gente tinha o comodismo de estar ali do lado do clube. Era só descer, era só andar. Eu lembro que eu acordava 20 minutos antes do treino. E era mais nova, né? Não tinha lógico, mais esse cuidado. E morava na República e treinava ali do lado no Minas. Então, foi assim. Pô, que legal. E quando você começou na ginástica, quem eram suas referências, assim? Então, como eu falei, a ginástica de trampolim não é tão conhecida aqui dentro, né, do Brasil, porque fora, mundialmente, é muito conhecida. Então, a gente tem muitos atletas internacionais, mas dentro do Brasil, assim, eu sempre me identifiquei muito e sempre gostei muito da Daiane, que foi uma atleta que chegou a vir para o Minas também. Eu morei com ela na República do Minas. Não, essa é outra. É outra, A Daiane, Daiane, né? Ela faz ginástica de trampolim, é diferente também. É a mesma ginástica que eu faço, no caso, mas que é diferente da Daiane dos Santos, que é ginástica artística. E eu tive a oportunidade de vir aqui para o Minas, de morar junto com ela, então ela era, assim, a minha referência, junto com a Camila, que hoje é uma atleta que está junto comigo, disputando vaga olímpica. A Camila é do Minas também? Não, a Camila, ela treina, ela é do Tatiana Figueiredo, mas ela mudou a vida dela toda para os Estados Unidos. Ela treina lá hoje em dia, desde 2014. Quando eu mudei para o Minas, ela mudou para lá. É mesmo? Então ela treina nos Estados Unidos? Treina, ela casou, mora lá. Mas como que vocês conseguem essa sincronia? Deixa eu explicar pra galera, porque a turma, igual você falou, é novo, né? É novo. Gente, eu vou traduzir aqui da forma mais simplória do mundo, mas é a forma que a galera vai entender. Vamos lá. É uma cama elástica gigantesca, onde fica uma pessoa numa cama elástica. É a mesma cama elástica para as duas? Não, são duas. Fica uma em cada. É uma cama elástica gigante, e então fica uma cama elástica de um lado e uma cama elástica de outro lado. E as duas ficam saltando na cama elástica, não é isso? Fazendo movimentos. E aí elas vão voando. E aí o movimento é sincronizado, não é isso? Isso, exatamente. Chama trampolim sincronizado. Isso. E aí, o que acontece? A minha dúvida aqui, vocês entenderam que são duas camas elásticas, cada um pula de um jeito e tal. Uma está nos Estados Unidos e a outra aqui em Belo Horizonte. Quando que essa sincronia acontece para vocês treinarem? A gente treina por telefone mesmo. Não tem jeito, não. A gente pega o tempo de salto no cronômetro, porque assim, a ginástica de trampolim funciona da seguinte forma. Você tem o trampolim e aí ali no meio você tem um quadrado com uma cruz. Certo. Se você sai dessa cruz, você já perde ponto. Então, você tem que tentar fazer a série ali naquela cruz, que é o seu displacement, que é o horizontal displacement, que você sai dali do quadrado. Você tem que tentar fazer a série o mais alto possível e com boa execução e a dificuldade. Então, pegam essas 4 notas que geram uma nota final. No trampolim, isso é no trampolim individual. No trampolim sincronizado, não conta a altura, mas a gente usa a altura no cronômetro para poder, tipo, por exemplo, eu faço a série aqui, filmo, tiro o tempo, mando para Camila, para ela tentar fazer no mesmo tempo que eu faço. Só que a gente, como já tem biotipos mais ou menos iguais, a gente tem corpo igual, tamanho igual, acaba que ajuda muito e facilita. E a gente salta mais ou menos da mesma altura. Então, na hora do trampolim sincronizado, deu certo. A gente vem fazendo desde 2018. E em 2018, na nossa primeira competição internacional, a gente já conseguiu ir para uma final. Então, assim, deu super certo. Isso é uma coisa tão absurda na minha cabeça, porque eu fico imaginando, por exemplo, uma tem sei lá, 50 quilos e a outra tem 53. Já dá uma diferença para você ter que saltar um pouco mais alto, enfim, já começa aí as diferenças, né? E aí eu te pergunto mais, por exemplo, aqueles saltos, quando vocês pulam, o tipo de salto que vai ser dado, ele é um salto que já existe. Por exemplo, eu vou fazer um Xangô africano, beleza? Esse é o nome do salto. Esse salto já existe e aí vocês treinam esse Xangô, beleza?
ou vocês criam coisas novas e aí, vamos dizer assim, o jurado tem que entender que aquilo é uma coisa nova e pontuar em cima daquilo? Então, na verdade, existe um código de pontuação, né? Então, cada elemento tem um valor de dificuldade. E aí, quando você vai fazer a sua série, você preenche um cartão de competição que é entregue para os árbitros do... Ai, como fala? Antes de você competir, de competir, eles fazem uma reunião, né, todos eles, e aí analisam todos os cartões, conferem tudo. Geralmente, cada país tem seu árbitro. Então, a gente tem a nossa, que é a Eliane Simão, e ela confere os cartões de competição, tudo certinho. Mas os saltos, eles já existem. Agora, tem saltos que, né, ultimamente, hoje as pessoas estão muito criativas. Tem até um menino dos Estados Unidos, ele se chama Ruben Padilla. Esse menino, a gente fala que ele é fora do sério, porque assim, ele emenda uma coisa na outra e vai criando. E quando é assim, você pode criar um elemento novo e ele acaba tendo o seu nome, se você fizer ele numa competição oficial e dentro de uma série. Porque a série no trampolim, ela tem 10 elementos. Então, se você não faz os 10 elementos, a série está incompleta. Então, você precisa fazer os 10 elementos para ter uma pontuação. E aí, recentemente agora, na Copa do Mundo de Santarém, eu fiz um elemento que se chama fulintrifes, que geralmente só homens fazem, e eu fui a primeira mulher a realizar esse movimento em competição. Mas ele não tem meu nome porque ele já existia. Mas ficou marcado na história como a primeira mulher a fazer esse salto. Então, quer dizer que antes de você entrar para a competição, você tem que dizer para o árbitro, enfim, para a equipe lá, quais os saltos você vai fazer. Isso. Cada um tem um cartão de competição e aí a gente preenche e entrega para os árbitros. Então, quer dizer... Mas você pode trocar. Então, por exemplo, se eu for saltar e aí eu cheguei um pouco para o lado e ia fazer um duplo, é melhor fazer um mortal para não cair e conseguir terminar a série? Eu posso fazer, mas aí esse elemento vai valer menos, que vai tirar na minha nota de dificuldade, o árbitro vai observar e vai tirar, entendeu? Entendi. Ele faz a dificuldade na hora. É porque eu me lembro da época... A Daiane dos Santos é da sua época, mais ou menos? Eu me lembro bem. Acho novinha, que acho que todo atleta que se emocionou com aquilo, né? Sabe, conhece Daiane dos Santos. Eu me lembro que ela lançou, ela fazia os movimentos dela e num determinado momento, me parece que ela tinha feito uma cirurgia, uma coisa assim, e ela estava tentando fazer o movimento do twist, duplo twist e tal. Twist, mas só que ela fazia com a perna meio torta, que era o duplo twist mesmo. E como ela fez essa cirurgia, o fato dela ter que dobrar a perna, diz que ela sentia muita dor. Aí a técnica disse, então faz o carpado, que é esticado, não é isso? Eu me lembro disso. Aí ela fez o carpado, o técnico falou, cara, ficou lindo, maravilhoso, pode continuar fazendo. E no dia da apresentação, ele falou assim, cara, nós vamos escrever esse duplo twist carpado, mas ele não existe. Ele não existe. Então, foi um salto novo e aí levou o nome dela, que se chamava Dos Santos. Chamava Dos Santos? Isso, e depois ela criou o Dos Santos 2, que hoje em dia a Lohane, que é uma atleta também de ginástica artística, realizou esse salto também. Então, assim, tá voltando agora, mas a história da Daiane, com certeza, ficou marcada na vida de todo mundo. E a ginástica de trampolim é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho não, é bastante diferente da ginástica artística. Mas em questão de pontuação também. Então, essa questão de você criar o salto e colocar o seu nome é válido para a ginástica artística. Entendeu? No trampolim não tem como você... Assim, você até pode, mas é difícil. Não vai te trazer nenhum benefício a mais, enfim... Não, igual a Juju agora, esse ano, ela homologou o salto dela, que é uma entrada na trave, na verdade. Eu não me lembro agora, é Soares que chama. Aí eles colocaram o de Soares, que é o salto da Júlia. Isso, que é a entrada dela na trave. Mas você não ganha uma bonificação por criar um salto. Entendi. Tanto que tá tendo uma discussão agora, porque, não sei se você chegou a ver, mas a Simone Biles está fazendo um salto que nem homem faz. E a FIG, como nunca... A FIG é a Federação Internacional de Ginástica, para quem não sabe. E como ela nunca havia feito esse salto...
a FIG precisa criar um valor de dificuldade para esse salto. E eles deram um valor de dificuldade X que ela falou, olha, cara, não, um salto difícil desse, vocês vão me dar só isso de dificuldade? Então, ainda tá tendo essa discussão. Porque, assim, a ginástica, ela é cheia de regras, né? E é uma nota que junta com a outra, com a outra, com a outra, que vira uma nota final. Na ginástica artística, você tem uma nota de partida. Então, essa nota de partida é o que define para os árbitros qual salto você vai fazer. Porque, no caso dela, é um salto só. E aí, tá tendo essa discussão com a FIG, porque é um salto muito difícil, falando assim, as claras, perigoso, que ela faz, e a FIG deu um valor de dificuldade não tão alto. Então, ainda está tendo essa discussão. Mas, assim, na ginástica de trampolim, os elementos já têm o valor. Então, funciona da seguinte forma. Um mortal vale 0,5 na posição grupada. Um mortal carpado e esticado já vale 0,6, um décimo a mais. Se você adiciona uma meia volta, 0,2 a mais. Se você adiciona uma pirueta e meia a mais, 0,4 a mais. Então, a ginástica de trampolim, eu falo que ela é junção. Então, é um elemento puxando o outro. Então, você vai fazendo até gerar uma pontuação. Entendi. Aí, por exemplo, sua amiga tá nos Estados Unidos, aí vocês vão encontrar para disputar o Pan-Americano, beleza? Isso. Vocês têm tempo de dar uma treinada antes assim? Uns 2 dias, 3, 4, enfim, para subir, chegar lá, tá mais alinhadinha ou não? Não tem um treino específico para trampolim sincronizado. O treino, geralmente, ele é por país. Então, ele é escalonado por país. Você usa o seu treino para fazer o que você quiser. Então, geralmente, a gente chega no primeiro dia, aquece um pouco juntas, para já pegar ali a referência. Certo. Hoje em dia, a gente já tem muito mais facilidade, porque a gente compete desde 2018 juntas. Meio que no olhar, vocês já vão tocando, né? A gente costuma muito escutar. E a Camila gosta sempre de saltar do lado direito, porque ela fala, se eu ficar desse lado, eu não consigo te enxergar. Então, quando ela tá saltando, ela consegue me enxergar. E eu prefiro sempre saltar virada para lá, que não tem nem como falar se é esquerda ou direita, porque depende do ginásio. E assim, o atleta de trampolim, ele precisa de uma referência. Geralmente, quando eu chego no ginásio, a minha referência é o ginásio que eu treino. Então, eu imagino o ginásio que eu estou treinando. A porta do meu ginásio está para cá. Saquei. Então, eu vou começar a saltar para cá, entendeu? Entendi. E aí, a gente acaba, tipo assim, no primeiro dia fazendo alguma coisinha, mas como o foco mesmo é o individual, porque o trampolim sincronizado ainda não é olímpico, essa é a primeira vez que vai ter trampolim sincronizado nos Jogos Pan-Americanos. Então, assim, a gente está muito feliz por isso. Já é um passo, né, maior para chegar nas Olimpíadas. Mas como para ir para a Olimpíada é só o trampolim individual, a gente acaba dando mais ênfase, né, nos treinamentos pro trampolim individual. E, claro, não tem como eu treinar com a Camila, tá nos Estados Unidos. Não tem como. Mas em competição, sim, a gente acaba no treino ali, juntas, você quer fazer hoje, quer fazer amanhã, a gente vai se decidindo, até porque a Camila hoje é 6 anos mais velha que eu, então também tenho que respeitar o tempo dela, claro, mas é tudo coisa que a gente vai ajeitando e dá certo, tem dado muito certo. A Camila tá com quantos anos? Tá com 30. Ela fez 30 ou 29. Camila não me mata. Mas a Camila tem 24. 24. Vamos 24. 20. Tem 20. É 4 mais 9. É isso mesmo. Mas qual que é a rotina? Qual que é a sua rotina de exercício? Assim, por exemplo, você acorda que horas? Que horas você treina? Que horas você come uma pizza, igual a gente estava falando ali, ou um sanduíche? Ou vai no cinema? Você tem alguma rotina? Como é que é a sua rotina? Então, hoje eu sempre treinei 2 períodos, né? De manhã e de tarde. A gente costuma treinar 2 períodos e também treinar os sábados. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta são os dias que eu dobro. Que são os dias que eu vou de manhã e vou à tarde. Terça, quinta e sábado eu tenho treinado só de manhã. Porque tudo depende de acordo com as competições. Esse ano é um ano pré-olímpico. Então, esse ano eu já fui para uma Copa do Mundo em fevereiro. Eu já fui para o Brasileiro, que foi aqui no Minas. E já fui também para outras 2 Copas do Mundo em Portugal e uma Copa do Mundo em Palm Beach, que foi essa agora do mês passado. Então, é um ano muito puxado, assim, tem muitas competições e a gente prioriza, claro, as classificatórias olímpicas e principalmente o Mundial, que vai ser em novembro. Então, a gente vai ajustando o treino de acordo com isso, mas em média, mais ou menos 8 a 10 horas por dia, porque, assim, o treino do atleta de ginástica, de qualquer atleta, né, no caso, ele não é só ali dentro do ginásio, você tem a parte de prevenção de lesão, então você precisa ir na fisioterapia fazer toda a parte de prevenção de lesão para não
machucar. Tem que comer bem, então eu costumo acordar geralmente assim 1h e meia, na verdade 1h30 antes do treino. E eu também sou estudante de jornalismo, então eu me viro para poder dar conta. Hoje em dia eu faço faculdade semipresencial, mas eu estava até comentando com a minha assessora que é super difícil, né, assim, de conciliar, porque... Igual hoje é terça-feira, eu já tô cansada. Não vou mentir, falar, não tô cansada. Tô cansada, porque eu já dobrei ontem e dobrei hoje também. Então, geralmente, eu acordo às 7h30, assim. Eu costumo alongar um pouquinho de manhã. Eu faço um exercício que chama respiração a vácuo, que é bom, auxilia na respiração. E Low Pressure Fitness, que é o que eu faço com a minha fisioterapeuta, que é um exercício mesmo de respiração, que acaba ajudando. Então, de manhã eu costumo fazer, não faço todos os dias, mas costumo fazer. Espero um pouquinho, tomo café. Eu tenho 2 gatos, então eles me acordam, tenho que cuidar deles. Um agora tá até doente, tadinho. Ele teve um tumor, agora, graças a Deus, melhorou. Então, tenho essa rotina com ele também. E aí vou pro ginásio, como eu falei, a gente faz toda ali a primeira parte de aquecimento, alongamento. Todo mundo fala, nossa, mas vocês ficam 4 horas no ginásio, tem coisa pra fazer? Fica 4 horas saltando? Não, a gente não fica 4 horas saltando, fica 1h30. Mas é aquela coisa ali revezada. Geralmente eu treino com 2 ou 3 atletas. Certo. E treino com as crianças também. Então, são 2 trampolinhos no ginásio. Elas saltam de um lado, a gente salta do outro e vai revezando. Então, assim, em média de tempo saltando, eu fico mais ou menos 1h30. Saio do ginásio, vou para fisioterapia. Saio da fisioterapia, vou para casa, almoço. É o tempo de dar um cochilinho ali, fazer alguma coisinha, estudar um pouquinho. Já tem que voltar para o Minas de novo. E aí, antes eu almoçava no clube, era mais fácil. Mas hoje em dia eu gosto de ter minha casinha, eu gosto de fazer a minha comida. Então, eu prefiro ter esse momento, mesmo que seja mais curto, de ir para casa, conseguir fazer a minha comida, que eu cozinho bem, eu gosto da minha comida. E aí... eu já volto para o Minas de novo. Aí tenho mais uma parte de sessão de treino no ginásio, que dura mais ou menos... A gente, hoje em dia, tá voltando às 4 horas. Então, eu fico no ginásio de 4 às 6. 6 horas eu vou para academia, fico até 7. E, assim, sempre tem que fazer uma banheira de gelo, uma sauna. Então, acabo o treino ali mais ou menos 8 horas, 8h30, para estar chegando em casa 8h30. Aí tem que estudar um pouco, cuidar dos gatos, dar atenção pro marido. Nossa Senhora, cara. E descansar, dormir. Eu costumo dormir mais ou menos ali, estourando 11 horas. Até porque chegar à noite eu já não tenho muito ânimo, né? Você já tá morta, já tá cansada. Mas, claro, chega final de semana, a gente treina sábado. Depois do sábado, dá, sim, pra comer uma pizza. Dá pra sair com as amigas, fazer alguma coisa. Eu não gosto muito de balada, assim. Acho que, como eu sou de Ouro Preto, eu aproveitei a vida antes. Entendi. Então, eu ia em festa de república, já aproveitei bastante. Então, agora, assim, não tem nem muito ânimo. E sua vida ali de casada, enfim, é mais sossegada. É mais sossegado. O Henrique hoje tá na seleção de vôlei, né? Seleção brasileira de vôlei. Então, ele fica mais em Saquarema do que em casa. Antes, ele era atleta do Minas, então era mais fácil de conciliar. Agora, ele saiu do Minas, vai pra Joinville, então uma etapa nova, assim, na nossa vida. A gente ainda não sabe, né, muito como vai ser. Mas ele fica na seleção de segunda a sexta. Ele vem pra casa em Saquarema. Em Saquarema. No Rio. Então, ele vem pra casa, pega o avião, aí chega em casa sexta-feira, assim, mais ou menos umas 6 horas da tarde, que é o tempo que eu tô quase chegando em casa, e chego em casa, aí que a gente passa o final de semana ali junto. Então, dá pra comer uma pizza, eu gosto de fazer uma lasanha também, um estrogonofe. Mas, na maioria das vezes, e durante a semana, não tem como fugir da alimentação. O seu marido, ele é mineiro também? Não, ele é paraibano. Paraibano? É. Vocês se conheceram no Minas. No Minas? 2016, mas a gente era amigo e, assim, sempre fomos muitos amigos mesmo, assim. E a gente brinca que até tentava fazer minhas amigas ficarem com ele. Mentira. E ele nunca quis. E aí, hoje em dia, eu falo, graças a Deus, ele nunca quis. Porque, assim, eu já morei, né, depois que eu saí da República, a República do Minas acabou em 2017. Então, de 2017 a 2021, mais ou menos, eu fiquei morando com algumas amigas em apartamento. Então, né, coisas que acontecem, enfim. Mas eu conheci ele no Minas. E
Ele era atleta do Minas, né, de vôlei, ficou no Minas de 2016 até esse ano, e esse ano que ele acabou saindo. Vai jogar no Joinville. Vai jogar no Joinville. E atleta da seleção? Atleta da seleção. Outro dia nós entrevistamos aqui um atleta chamado Open Koski. Do Cruzeiro. Que também está na seleção. Eles são da mesma... Ou não? Não, na verdade é um pouco diferente, porque a seleção convoca de acordo com as competições que tem. Então, o Open Koski foi para uma outra competição, se eu não me engano, Copa Pan, que eu sei porque tem alguns amigos aqui do Minas, né, que eu fiz muita amizade no vôlei. Sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de fazer amizade. Sim. Então, ele foi junto com alguns amigos. Então, o Henrique tá lá permanente, assim. Hoje em dia, ele é... A gente não gosta de falar que é titular da seleção, mas acaba sendo. Ele vem sendo, disputou a VNL, 3 etapas, agora tá lá para disputar o pré-olímpico, que começa semana que vem, e eu não vou assistir porque eu estou indo pro meu pré-olímpico. Nossa Senhora. Agora aqui, quando eu te vejo saltando naquela cama elástica, quantos metros de altura você... São mais ou menos 7 a 8 metros. É bem alto. E tem atleta, o masculino geralmente costuma saltar mais alto. Tem até um menino de Portugal que ele chama Diogo Abreu. E a gente brinca que é o Abreu Time, que ele é o atleta que salta mais alto, assim. E eu arrisco dizer que ele salta uns 12 metros de altura. É muito alto. É muito alto. Pra você pensar, né, que a pressão do corpo, né, você tem que aguentar ali a pressão do corpo, é um trampolim, é uma tela e tem molas ao redor. Isso. Então, a mola te possibilita abaixar e te lança. Então, assim, a gente brinca que quando ele chega embaixo, o pé dele quase encosta no chão, de tão alto que ele salta. É mesmo, cara? E é um palito. Ele é muito magro. Mesmo? A gente fica assim, cara como pode? Como pode? Oh, eu te confesso que eu sou um atleta olímpico, viu, Léo? Eu já entrei naquelas camas elásticas que menino entra. De festa. E eu te confesso que eu fui dar uma cambalhota. Até hoje eu sinto uma dor na costela aqui. Da cambalhota errada que eu quis dar. Cara, aquilo é muito difícil, é muito cansativo. E quanto tempo que dura uma prova dessa? Então, uma prova em competição normal, você tem 40 segundos, na verdade, 1 minuto para você começar a sua série, que a gente no início faz aqueles saltos esticados, que é para pegar a impulsão correta, quando tá equilibrado, bate o braço, geralmente a gente faz assim, bate o braço na coxa, para começar a série. A série, em média, dura ali no máximo 19 segundos, 20 segundos. Entendi. Entendeu? É no máximo, porque são 10 elementos. E aí você... tem 1 minuto para começar a série. Se você pode começar a saltar e parar. Por exemplo, não equilibrei. Você não pode fazer nenhum salto. Tipo assim, nenhuma acrobacia, no caso. Mas se você começar a saltar, não equilibrei, quero parar... Você tem até 3 minutos para começar a sua série. Se passou de 3 minutos, zera. E você pode até fazer, mas zera. O árbitro até te avisa. Olha, tipo assim, se quiser fazer, faz. Mas você tem 2 chances hoje em dia. Desde 2016, o código mudou. Então, para esse novo ciclo olímpico, né? Que no caso, 2020 e 2024. Esses 2 ciclos olímpicos. Agora você tem... Mentira, na verdade foi 2020, desculpa. Mas de 2020 para cá, que... mudou, né? Um novo ciclo olímpico. Agora você tem 2 chances. Antes você tinha uma série obrigatória e uma série livre. Então você não podia errar de jeito nenhum. Acho que eles viram que estava demais, porque na ginástica artística e na rítmica, você pode ali, por exemplo, na rítmica, perdi uma bola, tem uma bola reserva, você pega e continua. No trampolim, se você erra, você acabou, já era. Então eles colocaram isso de você poder fazer 2 séries. Então, na preliminar, na qualificatória, você pode ir e tentei uma vez, não acertei, você tem a chance de tentar de novo. Se você não acertar, aí já era. Então, geralmente, são 100, 200 meninas... Não, 200 estou exagerando, mas são 100 e pouquinhas meninas competindo. Dessas 100, passam 24 para a semifinal. Dessas 24, são 2 grupos de 12 que saem as 8 que são as finalistas. Então, ocorre assim em todas as competições, a não ser que não tenha mais de 30 atletas. É bem puxado. Mas aí, a partir da semifinal, você só tem uma chance. Então, na semifinal, se você errou, já era. Tchau. Se você acertou, vai bem, vai pra final. Na final também só tem uma chance. Então, ali você faz, em média, numa competição, 4 séries. Entendi. Então, todo esse tempo de treino, todos os anos de dedicação, para ter ali, mais ou menos, 1 ou 2 oportunidades de 20 segundos para fazer. É bem puxado. E como é que você lida com a pressão disso, cara? Porque eu imagino que, bom,
Você vai disputar um ouro no PAN, você sabe que todo mundo tá te olhando, no Mundial, igual você disputou. Como é que é subir numa parada, num trampolim desse e ter a tranquilidade? O que tem de preparação para isso? Porque eu acho que eu ia desmaiar. Eu ia desmaiar. Às vezes eu acho que eu vou também, mas dá certo. Eu ia desmaiar. Eu ia começar a chorar. Eu ia perguntar se chorar dá ponto, porque eu ia chorar. Felizmente não. Não, né? Mas assim, eu faço terapia, né? Acompanhamento psicológico, que hoje em dia eu acho que ficou mais do que provado para o mundo inteiro, né? Acho que principalmente com o caso da Simone Biles, de abandonar uma Olimpíada e sair ali no meio. Muita gente julgou e falou, nossa, mas abandonou as companheiras, não sei o quê. Como eu falei, a ginástica, ela é junção de movimentos. Então, ocorre em muitos casos de você ter um pane, de que é você se perder no ar. Isso é muito mesmo? Perigoso, porque você está muito alto. Eu já passei por isso em 2010 e eu não conseguia saltar alto. Eu tinha medo. Sempre que eu ia saltar alto, eu virava um mortalzinho e acabava caindo. Então, assim, isso é infelizmente comum, a gente já perdeu muitos atletas de trampolim por conta disso, mas hoje eu acho que como logo após a pandemia também, né, as pessoas entenderam a importância da saúde mental, então eu faço acompanhamento psicológico, eu tenho 2 terapeutas, que é a Marisa, que é uma terapeuta comportamental, para eu, né, buscar ali os traumas da minha infância, entender tudo que isso afeta no meu presente, e para não afetar no futuro. E tenho a Michele Mares, que é a minha psicóloga esportiva. Então, todas as semanas eu vou, a gente faz um acompanhamento, a gente estuda a competição. Nessa última competição, que foi de Palm Beach, eu acabei errando no individual. E foi num momento onde eu estava muito bem para competir. Então, o que acontece? Que eu consegui identificar. Eu passei do ponto da tranquilidade. Eu fiquei tão tranquila que eu não conseguia acertar. Demais. Eu estava tão tranquila assim, vou subir, vou fazer a série, que acabei não acertando. Isso foi bom porque me deu um alerta, né? Porque, assim, tem gente que gosta de se bater, enfim. Eu até falo muito que a Michelle me contou isso, é uma história do Cielo, que é um nadador, que todo mundo ficava, por que você se bate? Ele falava, porque vinham os medos na minha cabeça. Sempre vinha. Mas eu perdi aquela competição. Mas eu fiz isso. Eu não bati na frente. Eu nadei errado. Então, eu começava a me bater e falava, não quero saber, tô indo. Geralmente, tem atleta que gosta de música, enfim. Sim. Eu gosto mais, assim, de ficar sentada. Eu creio muito em Deus, acredito muito em Deus, então, gosto de fazer minha oração. Mas, principalmente, ali, o que eu mais gosto de fazer para ficar bem para competir é uma ativação e visualização do que eu vou fazer em cima do trampolim. Como a gente tem o Untouch, que é antes da competição, todo mundo passa no aparelho e aquece uma vez. Tem 45 segundos. Então, não dá para aquecer a série inteira. Mas dá para fazer os 3, 4 primeiros. Então, nessa passada, eu costumo fazer tudo como se eu já estivesse competindo. A forma de eu colocar a meia, de passar uma guinese, eu costumo me apresentar para os árbitros. Tem até atletas que falam, mas não passa do tempo, você não tem medo? Porque eu acabo deixando de aquecer um elemento para fazer toda essa rotina de que é como eu vou fazer daqui 2 minutos, que é na competição. Então, são, assim, estratégias mesmo, mas eu diria que o principal é fazer terapia mesmo, é fazer acompanhamento psicológico e entender que o principal ali é o mental. Porque uma vez, você tá comentando sobre isso, eu me lembro de uma entrevista do Ayrton Senna, que ele estava competindo em Mônaco, que é uma pista muito estreitinha, enfim, e ele ultrapassou todo mundo, ele estava em primeiro. E aí, sei lá, já estava mais para cima da metade da corrida e ele entrou em transe, assim. Ele entrou numa calma tão grande e aí o tempo dele começou a aumentar perante os adversários. Então, ele aumentava a cada volta 3 segundos, 4 segundos, mas só que ele como ele disse na entrevista, ele não percebia que, né? Ele estava ali. Então, ele estava guiando, ele falou que ele já não percebia mais que ele estava dirigindo um carro. Ele só via meio que um túnel assim na frente dele e ele tocava. Era meio que automático as coisas. E aí o chefe da equipe dele chamou no rádio, falou, Senna. Aí ele meio que acordou e bateu o carro. Acordou e, o que foi? Pá, bateu o carro. E ele estava em primeiro, assim, ele já estava quase que dando uma volta no segundo colocado. Ele estava disparado em primeiro. Ele ficou com muita raiva, enfim, desceu do carro chateado e foi embora e tal.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma concentração tão grande que aí ela até passa do ponto. do Porque, ponto, assim, né? o que você faz todos os dias no treinamento é o que, teoricamente, você faz para mostrar ali naquele momento da competição. Só que no treinamento você tem a oportunidade de subir, errar, poder voltar e fazer de novo. Então, eu me proponho nos treinos, principalmente quando eu estou chegando, claro, não dá para ser todos os dias, mas quando eu estou ali na reta final para chegar numa competição, eu me proponho a treinar todos os dias como se eu estivesse competindo. Entendi. Eu chego no ginásio, eu faço as minhas coisas. Às vezes as crianças falam: "Ei, Thalys, por que tá calada hoje?" Não, tô só concentrada, tô prestando atenção. Porque eu quero me imaginar ao máximo naquela competição, para que eu chegue lá na hora e não sinta tanto esse nervoso. Porque, assim, falar que não fica nervoso é mentira. Tem ali uma banca com 10 árbitros só te olhando, uma máquina marcando se você vai sair ou não do quadrado. Sua família, todo mundo na expectativa, não tem caramba. Como. Não tem jeito. E quando eu competi o PAN em 2019, você falou de família, eu lembrei. Assim que eu competi, eu errei, meu avô me ligou chorando. E eu não consigo esquecer isso. Ele falou: "É a primeira vez que eu te vejo na TV e você errou." E assim, meu avô mora na roça, mora em Águas Claras. Então, pro meu avô conseguir ver uma televisão, ainda mais em canal fechado, não, é difícil. Muito difícil. Então, naquele momento ali, me passou uma coisa na minha cabeça que eu falei: olha, quando tiver televisão, eu nunca mais quero errar. Porque meu avô vai estar assistindo. Então, assim, eu me coloco uma pressão, mas uma pressão que eu considero boa, porque isso me faz bem, né? Então, assim, depende de cada atleta, claro, mas para mim o mais importante hoje, com certeza, é o mental, assim, de se imaginar ali o tempo inteiro, de se preparar da melhor forma possível para chegar na hora e fluir naturalmente. Entendi. Mas não pode deixar passar do ponto, porque as pessoas que estão ali ao meu redor, dentro do ginásio, elas não podem falar nada. Quem está fora na arquibancada pode falar. O Ryan, que é um atleta que treina comigo, ele costuma falar, até nesse último vídeo que a gente ganhou medalha, viralizou a fala dele, narrando a competição. Muito engraçado. Porque tem um tempo de abertura, né? Então, o pessoal geralmente costuma falar up, que é para abrir no lugar certo. Enfim, para dar tudo certo. Mas ali, naquele momento, é você com você mesmo. É um esporte individual. Por mais que o meu técnico esteja no colchão de proteção, eu sempre falo com ele, só joga o colchão se eu estiver no chão. Não joga o colchão, porque eu vou continuar. Então, assim, eu sou uma atleta que tem facilidade de trocar os elementos, porque você tem uma sequência de elementos. Sim. Mas, igual eu falei, se, por exemplo, eu estiver num canto, eu vou fazer um duplo, é melhor fazer um mortal para salvar a série. E isso você só adquire competindo, né? Então, assim, acho que quanto mais eu compito, mais eu trabalho isso, mais eu me sinto preparada para, se Deus quiser, chegar nas Olimpíadas do ano que vem. Você vai chegar. Mas aqui, por exemplo, na hora que você entra para fazer seu salto e tal, você desculpa a minha forma de ser leigo aqui, mas é porque para a galera entender mesmo. A dúvida que eu tenho sempre é como que o árbitro marca os pontos ali? Então... Não, eu falo assim, porque você tem uma sequência de salto e aí é um milímetro para cá, um milímetro para lá que vai contar no final das contas, é isso? Cada árbitro, todos os árbitros, né, no caso, eles têm cursos. O árbitro, ele tem ali níveis. Então, tem árbitro que, por exemplo, é igual no futebol mesmo, o árbitro que vai apitar a Copa do Mundo e o cara que vai apitar torneio. Então, os árbitros têm níveis, eles passam por competições entre eles também, avaliações. Então, hoje em dia, nesse código novo, né, novo desde 2020, a posição que você faz no elemento. Então, por exemplo, o carpado. Quanto mais carpado você tiver, quanto mais fechadinho tiver, melhor. Na abertura, você tem que abrir de cabeça para baixo. Aqui é a minha cabeça, aqui é o meu pé. Então, eu estou fazendo um elemento de 3 mortais com uma meia volta. Esses 3 mortais, na verdade, são 2,5, porque eu vou chegar de cabeça para baixo, tem que abrir, manter o corpo esticado para chegar na tela. Então, se eu dobro um pouquinho do corpo, eu já perco 0,1. Então, assim, por mais que seja subjetivo de cada árbitro, o árbitro pode tirar de 0 até 0,5 décimos. Então, você pensa, numa série que parte de 10... Sua nota é 10. Ele vai tirando, cada árbitro ali tirar 0,5, pega a nota maior e a menor, né? E descartam, soma as outras duas, somam com a dificuldade, porque cada elemento tem uma dificuldade. Então, quanto maior a sua dificuldade, mais vai valer a sua série. Mas tem que fazer ela o mais alto possível e dentro daquele quadrado. Então, assim, por mais que cada árbitro seja subjetiva, a nota que ele quer dar, ele só pode tirar até 0,5. Então, quanto menos ele tirar, melhor ali no momento.
Doideira. É bem complexo. Uma coisa é certa, se você fosse minha filha, eu jamais deixaria você pular no negócio. Eu ia te amarrar do lado da mesa e falar, filha, Não aqui você vai. não sai, não. Porque é muita doideira e é muita pressão, né, cara, que vocês têm ali no dia a dia e tal. Mas é a sina do atleta, o atleta de alto rendimento, né? Assim, o atleta, para ele chegar no alto rendimento, primeiro que ele tem que gostar. Se você não gostar, se você não tiver amor ali pela ginástica ou pelo esporte que você faz, não vai dar certo. Porque, igual eu falei, não é qualquer um que gosta de ficar num ginásio 8 horas por dia. E tem dia também que, tô de saco cheio, tô de TPM, sou mulher, né? Então, tem momentos que você fala, cara, não queria estar aqui, queria estar numa praia, enfim. Mas o sonho e o objetivo é o que te move, né? E eu vi assisti uma palestra do Bernardinho, foi até no Minas mesmo, e ele fala, o que puxa um atleta, um menino de comunidade, o que é sempre o quê? O precisar. Então, assim, o precisar me levou a amar a ginástica. Eu me apaixonei de cara, mas óbvio que teve momentos que eu falei, poxa, não quero estar aqui. O que esse cara tá me xingando? Mandando eu subir corda? O que é isso? Mandando carregar trampolim. Cara, o que é isso? Vou treinar e depois vou desmontar o meu aparelho para depois montar de novo. Então, isso vira um sentimento bom. Vira um amor que você cria ali. A humildade também, né? Você trata que, assim, muita coisa o trabalho em equipe te ensina muito. Você falou essa questão de não deixar o filho. Eu sempre brinco com o Henrique, quando a gente tiver filho, se ele quiser fazer ginástica, ótimo. Se eu puder encaminhar ele pro futebol, maravilha. Mas assim, se ele quiser fazer ginástica, eu quero que ele faça ginástica até o tempo que ele quiser, ou se ele não quiser continuar, mas principalmente no início da vida, para aprender um pouco mais disso, sobre trabalhar em equipe, sobre a humildade, sobre o precisar de ajudar ali o outro e principalmente sobre a perseverança, resiliência, porque, cara, se você não tiver resiliência, não dá para ser atleta. Você tá comentando isso, eu tô lembrando das meninas ali, da Marina, a Maria Clara, você conhece, jogadora do Minas vôlei também e tal. E o Léo estava me contando, a Marina e a Maria Clara, que no início da carreira das meninas, a Marina até parou de jogar recentemente, né, Marina? Mas me contava que aquilo passava um pano na quadra lá, dava um lustre na quadra, que era coisa bonita de ver, né? Aí eu falei, que isso, Marina? Você não vai jogar vôlei? Não, hoje é lustrar a quadra, carregar a bola, juntar a rede, a desamarrar e tal. Porque tudo você vai subindo, de degrau em degrau. Isso. Tipo, quando eu cheguei na seleção, apesar de ser uma atleta considerada, bem dizer, promessa desde o início, você tem que, tem aquela hierarquia. Então, assim, eu não podia chegar no ginásio e falar, hoje eu quero assim. Não tem você jeito. começa ali, de baixo. Igual hoje tem muitas crianças no ginásio, que assim... Isso. E elas me enxergam como exemplo. Então, assim, eu vejo muita criança que tem dia que fala, não quero fazer assim, não quero fazer assado, mas não tá legal, meu técnico tá... Cara, calma. Que vai chegar, sabe? É realmente um processo muito mais doloroso do que amoroso, para ser muito sincera. Porque hoje, por exemplo, eu tô com dor nas costas. Então você tá igual eu. Eu tô com a dor, eu tô passando. Mas o meu é de andar errado mesmo. Mas é tudo processo, mas o principal, eu digo assim, realmente é gostar, né? Porque, assim, apoio hoje pro esporte, cara, melhorou muito. Eu, graças a Deus, tive o Minas. Tive a oportunidade de vir para o Minas. Mas quantos atletas que eu vi aí que poderiam hoje estar no lugar que eu estou e não conseguiram porque não tiveram Minas Tênis, entendeu? Lógico. É top demais a conta. Agora, me fala uma coisa. A carreira de uma atleta olímpica, enfim, ela... Como é que é a questão financeira? Até quando que você continua sendo uma atleta de alto rendimento? Essa vida, ela é curta? Você tem que se planejar direitinho? Porque acontece muito também da pessoa ir bem pra caramba, conseguir bons patrocínios, ganhar um dinheiro e depois perder tudo, né? Porque não tem esse planejamento. Assim, eu, dentro da minha família, eu nunca tive ali um planejamento, um ensinamento sobre guardar para o futuro, né? Então, mas ninguém tem não, tá? Brasileiro, geralmente, na verdade, trabalha e não tem nem jeito de juntar, né? Então, assim, quando eu comecei a receber do clube, eu lembro que eu morava na República, eu ganhava R$400 e minha mãe pegava 300. E ela falava assim, R$100 dá para você viver em Belo Horizonte. E eu, com 15 anos, falava, dá.
beleza. E antes, dava pra ir num cinema, dava pra comer um Mac, alguma coisa, então tava ótimo. Pra mim tava beleza. Sim. Mas quando eu comecei a ganhar a Bolsa Atleta, eu comecei a pensar, cara, eu quero fazer uma faculdade. Para fazer uma faculdade, eu vou conseguir fazer ENEM? Eu vou conseguir fazer federal? Como que eu vou fazer federal treinando de manhã e à tarde? De onde eu vou arrumar tempo para estudar? Então, se eu tiver que pagar uma faculdade particular, de onde eu vou tirar dinheiro? Então, a minha mãe começou a me ensinar, Alice, olha, se você tá ganhando 100, tem que guardar pelo menos 20, porque senão não vai ter jeito. Sim. E aí, todos os finais de semana, eu queria ir para Ouro Preto. Pra ir pra Ouro Preto, eu lembro, a carona era R$20 pra ir, 20 pra voltar. E aí eu falava, mãe, sobrou 10, ainda dá pra eu pegar o ônibus, tá ótimo. Então, assim, eu nunca tive muito esse ensinamento de guardar dinheiro. Depois que eu fiz ali meus 18 anos, que foi a primeira vez que eu fui pra uma competição internacional e tive um resultado, a gente acabou ganhando uma medalha e essa medalha gerou um prize money, que é um dinheiro. Certo. E quando eu recebi aquele dinheiro, eu falei, gente... Ué. Tô rica. Entendi. Vou no shopping. Eu vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo. E aí minha mãe falou, Alice, você tem um irmão doente em casa. Precisa comprar uma cadeira de roda. Você realmente vai no shopping gastar tudo? E aquilo me tocou de uma forma que eu falei, cara, eu preciso guardar dinheiro. Preciso guardar dinheiro. Porque se eu... Primeiro, a ginástica passa, né? Sim. Como eu falei, eu estudo jornalismo e eu pretendo seguir a carreira de jornalista esportiva. Sim. Assim, eu gosto muito de direcionar as coisas. Então, assim, claro, são sonhos, mas eu vou batalhar para isso. É lógico. E eu quero ir para fora, né? Que depois que acabar tudo, enfim. Mas... principalmente o ano que é pré-olímpico, o governo ele começa a te incentivar mais a praticar o esporte. Certo. Como você incentiva alguém com alguma coisa? Dando recurso, dando dinheiro. Então, eu comecei a participar mais de competições, aí comecei a ganhar um Bolsa Atleta, que assim, não é tanta coisa, mas para um atleta que não recebia nada, você começar a ganhar R$2.000 no mês de Bolsa Atleta, já tá lindo. Ótimo, né? Então, assim, a gente sabe que o custo de vida aqui em Belo Horizonte é caro, principalmente nessa região, mas eu sempre tive um salário do Minas, e como antes eu morava na República, então eu conseguia ali guardar um pouco de dinheiro. E hoje em dia, eu tenho uma vida financeira tranquila, consigo fazer investimentos, eu tô aprendendo, né? Tô nessa área agora. Mas não é fácil, até porque a gente não ganha muito. É lógico. Então, eu tento, assim, aproveitar ao máximo que eu tô vivendo agora, porque... Na minha visão de atleta, eu quero 2 ciclos olímpicos. Certo. Que no caso é esse de 2024 e até 2028. Depois eu quero parar, quero ter filho, quero morar fora. Não sei se isso vai acontecer antes ou não, mas o meu planejamento é esse. E enquanto dá, eu tô juntando dinheiro. Não, mas você tá certíssimo. Por que eu tô falando isso? É porque a gente já teve aqui com outros atletas que em algum momento da vida ganhou muito dinheiro e depois isso ele gasta com bobagem. Sim. E hoje e no final das contas ele se arrepende muito disso, porque quando olha para trás e não vê mais a condição de ganhar o que ganhava, enfim, a vida dele fica meio... Eu conheço muitos atletas você conhece assim. muito. Eu falo isso porque a gente tem uma contabilidade, que é óbvia, uma contabilidade digital, que é a contabilidade da sua geração. Porque hoje em dia, se você for montar um negócio, aquela contabilidade, você já deve ter ouvido falar, aquela contabilidade tradicional, que tem uma porta, que tem um cara lá de terno, um óculos grande e tal, e que demora a te enviar uma nota fiscal, enfim. Esse cara... Para a sua geração, eu vou falar para a minha também, apesar do meu cabelo... porque eu falo assim para a sua e para a minha também, porque 60% dos nossos clientes são de pessoas com mais de 30 anos. Mas é porque a nova geração, primeiro que ela ainda não empreendeu, né? Porque ainda está estudando, enfim. Mas que hoje em dia ganha dinheiro com o TikTok, né? Com o TikTok, exatamente. Não leva jeito, exatamente. Mas a sua geração, por exemplo, quando for procurar uma contabilidade, não tem outra contabilidade para ela procurar, a não ser uma contabilidade digital. Exatamente. E o Léo, que você conheceu, ele tem, na verdade, uma contabilidade tradicional, que tem 27 anos aí de mercado, mas ele enxergou na contabilidade digital a possibilidade de ampliar isso para essa nova geração, né? Então, é importante, eu quero que você sempre coloque no seu caderninho aí, que em algum momento da sua vida... Porque eu sei que você vai virar uma jornalista fantástica daqui a um tempo, uma medalhista olímpica, enfim. Mas na hora de você montar um negócio,
eu quero que você lembre que existe uma contabilidade digital que é mais fácil do que você tirar um extrato no banco hoje, num banco digital que você trabalha, que eu imagino que você não deve entrar em fila de banco mais. Não vamos né? banco. E a contabilidade é a mesma coisa. Você baixou o aplicativo ali, você faz... Quer dizer, Tudo você faz tudo, não. A Óbvia faz tudo para você. Tudo. Você só tem que mandar ali o que tiver que mandar e tal. É muito legal. Para fazer. Bacana. E tem muito jornalista, você que está falando que vai fazer jornalismo, tem muito jornalista que vive de freelance, né? Sim, então, por exemplo, a Vale precisa de fazer uma matéria lá no Tocantins e contrata um jornalista para ir lá. É um freelance que ele tem que emitir uma nota fiscal e para poder receber, né? E geralmente numa contabilidade tradicional, esse jornalista a contabilidade ia atrasar a emissão dessa nota. Ou ele ia ter burocracia, uma né? burocracia muito chata. E com um detalhe muito importante. Esse jornalista que tira uma nota por mês, ou 2 notas por mês, ele pagando a contabilidade tradicional, ele gasta em média 600 a R$1.000 para ter esse contador para que emita essa nota para ele. Ou seja, é muita grana. É muita grana. E para nós, para a gente estar falando de economia, de juntar dinheiro, de pensar no futuro, se precisar da nossa contabilidade, é na faixa de R$139. É muita diferença. Nossa, muita né? diferença. No fim do ano, dá uma diferença que para o bolso dele é muito importante. Né? Mas eu já vou indicar para os atletas. É isso aí. Porque tem muito atleta de vôlei, né? Assim, o vôlei funciona... Eu sei sobre o vôlei porque eu sou casada com um jogador de vôlei. Sim. Mas funciona de uma forma diferente da ginástica, né? É difícil, assim, no vôlei você tem carteira assinada, na ginástica você não tem. Sim. Então, assim, até essa questão mesmo de imposto de renda, antes eu ficava muito perdida, assim. Cara, como que eu vou fazer isso? Até esses dias eu recebi o prize money da medalha que foi agora dessa última vez. E, cara, eu fiquei tão chateada com a quantidade de imposto que eu tenho que pagar. É da vontade de chorar, né, cara? Caraca, porque só de mudar a moeda pro real, você já paga um tributo. E mais um imposto que você paga sobre aquilo que você está recebendo. Então, assim... É muito. E pra gente que não tem, né, conhecimento, isso. Então, muito bacana saber. É muito legal. Mas, enfim, conte com a gente sempre aí nessa questão da contabilidade digital. E sua geração tem que ser contabilidade digital. Você não pode procurar o Osório lá na contabilidade, lá na Avenida Paraná, não. Eu costumo Baixa o falar aplicativo e tá tudo certo. Que essa geração agora não tem muita paciência, né? Porque geralmente é tudo muito mais fácil. Você... abre o Google, pesquisa, ele te dá ali o que você precisa. Sim. Então, eu brinco até que a minha avó, eu falo, não, você não nasceu antes, porque não tem como. Ela tem um WhatsApp, ela mexe. É mesmo? Cara, aí tá vendo, cara? É bonito. E fica lá no TikTok, mexendo. Você é de rede social ou não? Eu gosto, mas não tanto, assim. Eu uso, claro, Instagram, hoje em dia não se usa Facebook mais, né? Mas assim, eu ainda tenho lá... Porque eu tenho muitos tios na roça que então você tem que acompanhar a galera e tal. E eles adoram que eu posto foto no Facebook para eles verem, que eles não têm Instagram. Então eu acabo postando. Mas assim, hoje em dia a rede social que eu mais uso mesmo é o WhatsApp, que é por comunicação, até porque tudo você tem grupo, né? Hoje em dia eu até vi que criaram um negócio que chama comunidade no WhatsApp. Eu também vi, mas também não me interessei. Nem entendi o que é. Já me colocaram lá. Comunidade Minas Tênis Clube. Então tem 3 grupos dentro dessa comunidade. Nossa, chato. Mas assim, é a rede social que eu mais uso. Eu uso Instagram também. Eu, de vez em quando, assim, tô à toa, eu gosto de tirar umas fotos. Então, né? Fotos de paisagem mesmo. Todos os meus próprios gatos. Então, eu gosto isso de aí dá like. Bicho dá like. E dá também para divulgar o meu trabalho, né? Que, assim, como eu falei, as pessoas conhecem pouco a ginástica de trampolim. E hoje, a ginástica mais visada no Brasil é a ginástica rítmica, que está em ascensão por ser a ginástica que tem ali dentro da confederação, porque o centro de treinamento da ginástica rítmica é em Aracaju. A confederação fica em Aracaju. Então, acaba que a ginástica que está mais na mídia, como tem música também, chama mais atenção. O trampolim, a gente postou um vídeo agora, eu e a Camila fazendo nessa competição, e foi um vídeo da rede social do Time Brasil que bateu 1 milhão de visualizações. Então, a gente ficou assim... Caraca, 1 milhão de pessoas viram a ginástica de trampolim. Então... Agora, você sabe que eu fico de cara com isso? Por exemplo, você cria uma demanda de 1 milhão... Você faz um vídeo que gera um interesse de 1 milhão de pessoas que vão clicar ali e vão assistir, né?
eu fico impressionado como as empresas, por exemplo, as patrocinadoras, não olham para isso, né? Cara. Porque, cara, você é medalhista. Me conta como é que é a questão das suas medalhas. Conta pra galera aí. Bom, então, eu tenho medalhas... Só pra turma entender quem que tá aqui na minha frente. Vamos lá. Medalhas, assim mesmo, desde 2009, que foi o que eu comecei a competir. Mas, assim, medalhas expressivas, a primeira medalha do Brasil em Copas do Mundo foi com a Giovanna Venegetlijo, que era uma ginasta do trampolim também. Uhum. E a segunda medalha foi eu e a Camila em 2019, em Baku, na Copa do Mundo. A gente foi em 8º, que é a última colocação, né, para a final, e conseguimos ficar em terceiro lugar no trampolim sincronizado. E isso foi assim, né? Foi o que abriu portas. Sim. E desde então, eu sou medalhista campeã sul-americana, campeã pan-americana, brasileira já algumas vezes, mineira também. E dessas últimas, as mais expressivas, ano passado, que foi os Jogos Sul-Americanos, que é uma competição que antecede, né? Porque, assim, para ir para a Olimpíada, você primeiro tem os Jogos Sul-Americanos, depois os Jogos Pan-Americanos, para depois os Jogos Olímpicos. Uhum. Então, você tem aí essa carreira, né? Para poder ir. E em 2022, ano passado, eu consegui... A Camila ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Então, foi uma medalha muito expressiva, muito feliz para mim. Fiquei realmente muito feliz. Estava competindo ali com atletas colombianas, que são muito boas, argentinas também. E consegui trazer essa medalha para o Brasil foi muito bom, porque é uma competição que faz parte ali do calendário do Comitê Olímpico do Brasil. Então, foi muito bom. E esse ano a gente foi campeã da Copa do Mundo, da primeira etapa de Copa do Mundo desse ano, que foi em Baku, no Azerbaijão também. Então, ganhamos a medalha lá. No individual, fiquei em 4º, mas foi um resultado muito bom também, porque o trampolim é muito novo, entrou nas Olimpíadas em 2000. Então, assim, foi um resultado muito expressivo, nenhum atleta nunca tinha conseguido. E ano passado eu fiquei em 12º lugar de, 90 meninas competindo. Então foi um resultado muito bom. Eu fiz uma pontuação, uma nota, e eu fui muito elogiada pelos árbitros, pela questão de postura mesmo. Porque, assim, apesar de serem 4 notas que juntam para dar uma nota final, o que é mais bonito ali de ver é a sua execução do movimento, né? O quanto mais esticadinho você é, com ponta de pé. Então, isso foi uma coisa muito boa. E em Baku, esse ano, eu ganhei o prêmio de melhor execução da competição toda. Foi a maior nota de execução de toda a competição. Então, isso foi um feito muito marcante, assim, na minha carreira. E esse ano também já participei de outra Copa do Mundo. Fui a primeira mulher a fazer um elemento que se chama Fulim Trifes, né? Como eu falei. Isso é uma marca muito grande também, expressiva na minha vida. Principalmente, assim, para mim mesmo. Porque o meu objetivo pessoal dessa competição era somar os 54 pontos, que é o meu recorde de pontuação até hoje, e fazer esse elemento. Então, foi uma competição muito boa. E, mais ou menos um mês atrás, a gente ficou em 2º lugar na etapa de Copa do Mundo de Palm Beach. Então, vem sendo um ano muito bom. Se Deus quiser, vai ser melhor ainda, porque semana que vem eu viajo segunda-feira para o Brasileiro, em Aracaju. De lá eu já vou para Varna, que é mais uma etapa de Copa do Mundo classificatória para os Jogos Olímpicos. Depois já temos logo em seguida, 2 semanas de diferença, os Jogos Pan-Americanos, que vão ser em Santiago, no Chile. E de lá a gente já vai para o Mundial em Birmingham, na Inglaterra. Então, assim, é um calendário bem puxado. Mas as 8 primeiras desse Mundial já vão direto para as Olimpíadas. E vou estar lá, se Deus quiser. Não, se Deus quiser, claro que vai. Eu falo o seguinte, cara, os grandes guerreiros mesmo do esporte, né? São aqueles que vencem sem grandes patrocínios, né? Porque, você imagina, você tem a estrutura do Minas, enfim, mas eu acho que as empresas tinham que olhar mais para vocês, porque é um puto investimento, cara. Com certeza. Né? E é muito difícil conseguir patrocínio individual. Assim, até mesmo para dentro do clube. Hoje, o que as marcas mais visam é o quê? Visibilidade de TV. Assim, hoje cresceu muito essa questão de rede social, as influenciadoras. Hoje em dia, você não contrata mais, não faz tanta propaganda, né? Eu falo que cada dia você vê menos propaganda. Mas se usa muito de blogueiras e tal. Então, eu falo, gente, olha aí o trampolim, é lindo, aproveita, estamos aqui. Exatamente. Porque é um esporte tão lindo, né? Eu até cheguei a receber de uma proposta de uma empresa
para fazer essa questão de colocar um trampolim num lugar aberto, enfim, por questão de agenda não consegui ir, mas ajudei uma outra amiga que é lá de Ouro Preto também, que assim, é uma menina, né, digamos, mais carente, então foi uma parte muito legal também, mas, pô, seria incrível se tivesse uma Nike, uma Adidas, para poder patrocinar a gente, uma Under Armour da vida, Puma, exatamente, qualquer uma que quiser, a gente tá aqui, estamos prontos. Pois é, não, e olha para você ver, por exemplo, você vai para o Azerbaijão, não é isso? Alguma empresa brasileira, com certeza, vende alguma coisa para o Azerbaijão. Com certeza. Então, essa empresa, por exemplo, devia falar, pô, a menina tá indo lá, a atleta tá indo lá para o Azerbaijão, eu vou fazer um comercial da minha empresa com ela lá, porque uma vez que eu vendo para lá, meu produto... Seria entende? muito bacana. Você tá indo para o Chile, por exemplo, com certeza tem alguma empresa brasileira que vende produto para o Chile. Então, coloca a marquinha lá. Você tava em Palm Beach outro dia, né? Então, por exemplo, o cara tá lá em Palm Beach, ele tem uma empresa de aluguel de carro. Pô, tá vindo brasileiro disputar campeonato aqui, ao invés de dar esse dinheiro, quer dizer, para uma influenciadora, enfim, dá para atleta ali, que acorda todo dia às 7 horas da manhã e vai pro front, vai treinar, enfim, exaustivamente, né? Infelizmente isso ainda é muito raro, né? Mas porque... Para você ter visibilidade, você precisa de patrocínio. Para você ter o patrocínio, você precisa de visibilidade. Exatamente. Então, é meio contraditório. Eu me lembro da Marin Mauge. Como é que chama? Marin Mauge. Mauge. Eu me lembro o dia que ela ganhou o primeiro ouro olímpico dela, ela no pódio, chorando. E na cabeça dela, ela pensando assim, cara, eu saí lá da minha cidade e venci uma porrada de desafio, hoje eu tô aqui, tipo assim, quase que sem a ajuda do meu treinador e tal, mas, cara, sem incentivo nenhum. Então, esse é o verdadeiro campeão. Porque uma coisa é você disputar uma Olimpíada, não tô falando que é fácil também, não, mas, pô, você vai disputar uma prova de pismo, você tem um cavalo que custa R$1 milhão, você tem uma sela que custa R$2 milhões. Então, você tem... Outra coisa é o cara pegar um ônibus, ir pro Minas, treinar, pô, comer, morar em República, comer, dividindo o rango ali, e chegar num PAN ou no Mundial e levar uma medalha. Isso é que é foda, né? E é o que mais acontece, né? Assim, porque, igual eu falei, o precisar é que te faz, na maioria das vezes, ir ali, tá ali todos os dias. Mas, realmente, hoje em dia é muito difícil essa questão de patrocínio, né? Como eu falei, graças a Deus eu tenho Minas, sempre tive a minha família, que por mais que não tivesse ali dinheiro, eles tentavam me dar suporte. Já cansamos de fazer rifa, jantar beneficente. Eu imagino, cara, isso. Eu lembro que em Ouro Preto tinha o Paquinha, que era um cara que cantava e ele era muito amigo da minha mãe. Então, sempre que tinha uma competição, ele falava, vou cantar, pode fazer comida? Eu lembro, minha mãe fazia galinhado e tropeiro. Galinhado e tropeiro, vamos vender, fazer rifa beneficente, show, bingo, tudo para conseguir participar de competição, porque olha pra você ver, principalmente quando você está na categoria de base, é difícil a confederação pagar. Porque a confederação também não tem tanto patrocínio. Hoje, né, nós somos patrocinados pela Loterias Caixa, que é a patrocinadora oficial da ginástica de trampolim. E agora também estamos com a Anacal, que é a patrocinadora dos uniformes. Então, assim, as coisas vêm crescendo, sabe? A Anacal é tipo como se fosse a Adidas, Nike? Não. Assim, fornecedora vem crescendo agora. Mas é fornecedora de material esportivo. Tá. Isso. Entendi. Então, eles começaram no vôlei e agora... A Anacal é brasileira? É brasileira. A gente até teve um jantar agora lá do pessoal da confederação, onde teve o desfile para lançar os novos uniformes. E, se eu não me engano, a Anacal também patrocina alguns esportes do Minas, né? O vôlei, patrocina o vôlei, feminino e masculino. Mas é o que eu tô falando. As marcas hoje, as grandes marcas, elas querem o quê? Visibilidade. O que dá visibilidade? TV. É muito difícil você comparar um esporte, né? O meu esporte, ginástica de trampolim, que passa ali na TV, no Sport TV, 2 ou 3 vezes, com vôlei, que é uma liga que fica ali 6 meses passando, sabe? Então... Mas que fica aqui um apelo, né, para as marcas mesmo, que olhem pra gente, porque o esporte é tão lindo quanto todos os outros. Né? Acho que é até mais bonito do que alguns outros. Sim. Mas a gente acaba não conseguindo, às vezes, chegar onde tem que chegar porque não tem esse apoio. E outra coisa importante também, que eu gosto de falar, é o seguinte. Por exemplo, você vê muitas emissoras de TV, alguns jornalistas, inclusive, falando o seguinte...
porra, o patrocínio das meninas tá pequeno, tem que ajudar, pô, isso é uma guerreira, tá aí, não sei o quê, as empresas têm que ajudar a patrocinar. Pô, mas as TVs também têm que passar mais o esporte delas. Com certeza. Né? Abre espaço, cara. Pô, tá aqui uma mineira de Ouro Preto, guerreira no Minas, medalhista e tal. Globo, abre um espacinho, fala no Esporte Espetacular, fala assim, tá aqui, ó. A mineira de Ouro Preto tá levando medalha, não é isso? Porque só assim, né? Abre mais espaço no Sport TV, dá chance para essa galera conseguir patrocínio, né? Porque assim vocês vão conseguindo melhorar mais a performance, enfim. Assim, né? Vai crescendo, né? Que eu acho que tudo que tem visibilidade ali, a tendência é crescer, né? Então, assim, esse ano, como eu falei, é pré-olímpico, então tem mais competições. Como são classificatórias olímpicas, estão passando mais. E assim, eu não posso nem reclamar, porque a ginástica, hoje em dia, Claro, todo mundo conhece Rebeca Andrade. Rebeca conseguiu 2 medalhas olímpicas. Isso é um feito que nenhum outro atleta, nem feminino, nem masculino, nem de nenhum outro esporte havia conseguido. Então, como ela é da ginástica, apesar de ser da ginástica artística, é da mesma confederação. Então, isso tem um ganho, né, de visibilidade, é lógico. bom. Mas que também olhem para a ginástica de trampolim, né? Porque a gente vem fazendo história também desde 2018 e não tá tão na mídia como a ginástica rítmica tá hoje, sabe? Eu fico imaginando também o que é preciso fazer. Porque, pô, você conseguiu uma medalha na ginástica, na sua modalidade de ginástica. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma competição de skate onde uma menina brasileira ganhou um mundial de skate. Pô, fizeram uma festa gigantesca para ela. No outro dia ela tinha patrocínio da Adidas, da Nike, de não sei o quê. Né? Não é isso? Sim. Pô, aqui na minha frente tem uma campeã e eu não sei como ninguém vira o canhão para ela e passa a ajudá-la, né? Ainda vamos conseguir. Não, vai conseguir, se Deus quiser. Bom, nós vamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Queria te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Pela participação. Você é uma menina, como eu te disse, né, lá no início, a sua beleza plástica exterior e interior é muito grande, né? A sua história, né, indo de encontro aí à cidade de Ouro Preto, é uma história de força, de luta, de garra, né? E eu espero que você continue saltando muito alto, que você consiga as medalhas que você sonha, participar das competições que você sonha e que lá na frente se transforme numa jornalista que vá falar sobre esse assunto com muita propriedade e que more no exterior e que tenha filho, que seja muito feliz. Muito obrigado pela participação aqui. Bom, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui. Sempre que tenho a oportunidade de falar sobre a ginástica, principalmente sobre a ginástica de trampolim e contar também, né, um pouquinho da minha história. Eu gosto, como eu falei, eu sou uma pessoa comunicativa. Então, eu quero, o meu objetivo mesmo é que cada vez mais crianças, mais jovens vejam, né, Porque, cara, tudo que eu tenho hoje foi através da ginástica. Se hoje eu posso ajudar a minha família, se hoje eu consigo morar aqui, sabe, perto do clube, ter essa facilidade de poder, né, morar perto e me deslocar, é graças à ginástica. Então, por mais que, assim, seja difícil, vale muito a pena. E deixa eu mandar um beijo para as crianças. Aí elas vão ficar comigo. Beijo, crianças. Essas crianças são de onde? São lá do Minas Tênis Clube. A criançada do Minas Tênis Clube tá recebendo beijinho e continuar treinando com vocês, mesmo? Continuar treinando, com certeza. Amanhã estamos lá, cedinho. Nossa Senhora. Então, mas boa sorte e obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço e pode deixar. Óbvia contabilidade. É isso aí. Obrigado. E chegamos ao fim aqui de mais um podcast da Óbvia Contabilidade Digital. Agradeço muito a sua audiência, a sua participação. Obrigado. Siga a gente. Você quer falar suas redes sociais? Bom, né? Eu tenho um Instagram, _Alice H. Gomes. Então, fechou. _Alice H. Gomes. Então, sigam a Alice nas redes sociais e sigam a Óbvia também, que a gente sempre vai ter bate-papo legal e interessante, como a gente teve com a Alice aqui agora. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu. Obrigada. Tchau.